Olá a todos, meu nome é Marcelo, sou psicólogo e estou aqui mais uma vez gravando para o canal Terapia Semanal. Mais uma proposta aí de reflexão sobre um assunto aí interessante, com a contribuição aí da psicologia. Hoje eu quero falar uma ideia que na verdade já foi de certa forma discutida por alguns autores e que particularmente eu acho bem interessante, que é uma tentativa, de certa forma, até lúdica, de associar o século XX como sendo o século da depressão e o século XXI como sendo aí o século da ansiedade. Então, para que não haja dúvida, vale a gente sempre ratificar aqui, lembrar que o século XX teve início lá no ano de 1901 e se encerrou aí no ano 2000. E no ano 2001 foi o primeiro ano do século XXI que vai terminar lá em 2100. Então, claro que, principalmente aí no esse século aí que a gente tem apenas 2 décadas, né? Nem ainda completas, muitas coisas, muitas mudanças sociais ainda podem ocorrer. E o que vai impedir aí que a gente chegue à conclusão que eu vou chegar hoje. Porém, tomando como base aí esse início do século, é possível essa associação do século XXI com a questão da ansiedade e o século XX como a depressão. Então, essa associação, obviamente, não tem um caráter científico, é de certa forma aí uma viajada aqui deste interlocutor, desse psicólogo, né? Pode caberá aí cada um concordar ou não, né? De forma total ou parcial com o que eu vou dizer. Então, para essa reflexão, vamos considerar a hipótese aí de que a humanidade como um todo fosse um paciente numa clínica de psicologia, onde o profissional iria avaliar aí seu histórico e seus sintomas. Então, nessa situação hipotética, logicamente, eu acredito que seria possível chegar à conclusão, aí, tomando como base que o século XX lá veio nessa consulta, pegando aí seus sintomas, seu histórico, e dizer aí que ele estaria enfrentando aí uma grande depressão. E a respeito do século XXI, tomando também por base aí o histórico que ele apresentaria, os sintomas apresentados aí por toda a humanidade, eu acho que poderíamos chegar na conclusão aí de que ele estaria passando aí por um quadro de ansiedade. Mas vamos ver aí se você vai concordar ou não. A depressão, sem dúvida, é um mal aí que aflige toda a humanidade, desde seus primórdios, né? Porém, claro, cada era, cada local aí vai ter uma avaliação particular, uma maneira particular de lidar, de acordo aí com suas crenças e cultura. Aí a gente pegar lá no Antigo Testamento, já é possível a gente associar a história, por exemplo, do rei Saul. Tem uma passagem lá que é muito claro que esteja falando aí da depressão. Pegamos também aí o Ilíada, né, de Homero. Também tem a história do suicídio de Ajax aí, que claramente se trata aí de um caso de depressão. Então, cerca aí de 400 anos antes de Cristo, né, Hipócrates, né, já usou aí o termo mania e melancolia relacionado aí com sintomas muito próximos do que hoje a gente entende aí como depressão. Então, ao longo do século, a depressão foi alvo aí de milhares de estudos, observações, até chegar ao conceito aí que conhecemos no dia de hoje, adaptada aí de acordo com as culturas aí de cada país, né? Então, a expansão da medicina e da imprensa, obviamente também da comunicação, permitiu, assim como no caso de todas as demais doenças, a formulação de um conceito universal do que hoje é a depressão. Então, em linhas gerais, é um transtorno de humor, ou seja, ela vai afetar diretamente aí o humor do indivíduo, deixando triste, melancólico, abatido, né? E a depressão, ela certamente aí pode afetar todos os aspectos da vida do indivíduo, né? Então, sua sexualidade, seu trabalho, lazer, relacionamentos, né? Tudo pode aí ser posto em xeque aí, de certa forma, quando a pessoa enfrenta uma depressão. No caso mais grave, se não houver um cuidado aí por parte do paciente, pode inclusive levá-lo aí ao suicídio. Claro que o termo merecia mais detalhes, né? O que eu falei é muito simplista, mas a ideia hoje não é debater o que é a depressão, o que é a ansiedade, é apenas um conceito praticamente todos já têm uma
uma leve noção aí do que se trata, né? Então é apenas tentar relacioná-los aí com o século XX e o século XXI. Então vamos atentar ao fato aí de que o século XX, a ideia de globalização e comunicação entre os povos já era bem avançada, então permitindo já a unificação dos conceitos científicos, como é o caso da depressão, como já foi dito também. E claro que antes do século XX já sempre existiu aí a maldade, o crime, genocídio, guerras, né? Mas de certa maneira ficavam ali na maioria restritos, o conhecimento desses fatos ficavam restritos aí às localidades, os países onde ocorreram. Então não havia divulgação desses fatos, o que foi diferente aí no século XX, que já havia aí uma imprensa que divulgava, havia já uma comunicação entre os povos que permitia a todos aí tomarem conhecimento dos crimes e maldades aí que ocorriam no mundo. E claro que esse conhecimento dos fatos levou aí uma reflexão, que certamente teve aí sua faceta depressiva. Então, é possível a gente inferir aí de modo consciente ou não que a grande expectativa dos seres humanos aí no século XX era sobreviver o máximo possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque a expectativa de vida, considerando aí principalmente o início do século XX, era muito menor do que a atual. A medicina tinha ainda muito a evoluir. Então as pessoas enfrentavam aí epidemias que causavam milhares de mortes. Então a expectativa de vida e a medicina limitada é um dos pontos que associo aí para construirmos nesta reflexão lúdica a ideia de que o século XX foi o século da depressão. A gente pode pensar que a qualquer momento o indivíduo podia morrer. Uma gripe, um corte, um ferimento um pouco mais grave, de acordo aí, tomando aí que não havia recursos suficientes, né, como é nos dias atuais, poderia vitimar a pessoa aí fatalmente. Soma-se a isso um outro fator fundamental na construção aí dessa narrativa, que foram as guerras, né, com seus genocídios, crimes contra a humanidade, em especial aí as duas grandes guerras mundiais, né? Essas guerras foram acompanhadas aí pela mídia, os crimes contra a humanidade foram trazidos à tona e causaram aí perplexidade em toda a humanidade. Então, levando os países a repensarem, de certa forma, aí, sobre os limites que seriam necessários aí na guerra. Então, estamos falando aí do surgimento, aí, de modo oficial, dos direitos humanos, né, que veio aí como uma reação aí aos crimes e aí às covardias e tudo mais que ocorreu aí durante as guerras, né? Então, já começou a haver aí uma preocupação aí em impor limites, inclusive, durante a guerra. Então, as duas grandes guerras aí, com seus milhares de mortos, com o Holocausto, o nazismo, e um dos mais foi também, com certeza, fatores aí que permite a nós denominarmos aquele século como o século da depressão. Então, ligado nesse contexto, temos também a grande queda da Bolsa de Nova York em 1929, que tinha ali até o capitalismo havia se fortalecido muito como um sistema provedor que, de certa maneira, ia permitir a todos aí uma vida tranquila e farta. E com a queda de Nova York se percebeu aí a fragilidade do sistema financeiro, né, que representava toda aquela ideia de vida tranquila e segura. Claro que isso, inclusive essa queda da bolsa levou aí milhares de pessoas aí até ao suicídio, né? Então, a expansão cada vez maior das mídias levou à percepção da maldade humana aí em sua escala global. Então foi um século também manchado pela exploração da mão de obra, da criança, homens, mulheres. Então houve aí grandes lutas, né, pelos direitos, né, de todos. Uma época em que as mulheres também viviam num contexto totalmente diferente do atual. Havia muita exploração, havia muitos direitos que não eram permitidos às mulheres. Então foi um século também marcado aí pelas lutas sociais. E óbvio, se há lutas, porque de certa maneira há pessoas sendo vitimadas aí. Então
o que naturalmente conduz aí pode levar aí a uma depressão também. Então, foi nesse século também que destacou o trabalho no estilo linha de produção, que, como todo mundo sabe aí, consiste num trabalho árduo, repetitivo e sem o menor sentido ao trabalhador. Fatos esses que podem facilmente aí também desencadear a depressão.